Hoje vamos aprender a criar estampa de camiseta no CorelDRAW. Iremos aplicar a arte da camiseta em um mockup giratório em 3D que irei disponibilizar gratuitamente para você. Assista ao vídeo todo sem pular etapas, para que você compreenda e aplique tudo que irei te ensinar. O seu apoio é importante para que possamos continuar disponibilizando aulas gratuitas no YouTube. Faça sua inscrição. Criando e organizando páginas do novo documento. Crie, neste momento, um novo documento através da tecla de atalho Ctrl+N. Nomeie o seu documento. Configure o tamanho do seu documento para o A0. Clique no botão OK. Neste momento, vamos criar as páginas do novo documento e iremos nomear essas páginas. Na base da tela do seu computador, temos as páginas deste documento. Podemos aumentar o número de páginas através deste ícone. Então, dê um clique com o botão esquerdo do mouse sobre este ícone e crie 4 páginas. Selecione a primeira página. Com o botão direito do mouse, vá até a opção renomear e escreva frente. E dê um OK. Selecione a página 2, renomeie e digite costas. E dê um OK. Na página 3, renomeie e dê a ela o nome de mangas. E por fim, na página 4, renomeie e dê o nome de layout. E dê um OK. Importando objetos. Vamos importar o molde da camiseta. Este molde é o tamanho real. Sempre quando elaboramos a arte de camiseta no CorelDRAW, sugiro que façamos num molde real. E aonde você vai adquirir esse molde? Aí na internet você faz uma busca no Google e você vai encontrar empresas no ML, por exemplo, que vendem este tipo de produto. Então o molde é no tamanho real. Também iremos importar o layout da camiseta. Você pode até selecionar a página de layout, iremos importar. Então está aqui o arquivo que vou disponibilizar para você. No primeiro momento, iremos apenas importar o layout da camiseta personalizada. Então, o que você fará? Com o arquivo aberto, você vai vir aqui, ó, nessa camada de t-shirt, né? E vai dar um duplo clique sobre este cubo e virá nessa opção aqui onde está a seta do mouse. Você vai dar 2 cliques seguidos e nessa janela de propriedades do Photoshop que está aberto, você virá nessa opção e dará um clique também com o botão esquerdo do mouse e vai em editar textura. Você pode fechar essa janela, você vai salvar esse arquivo em PNG e depois você vai importar lá no CorelDRAW. Importamos o layout, iremos selecionar ele e vamos aplicar um rastreamento aqui de bitmap e um rastreio rápido. Você pode arrastar o objeto que acabou de rastrear, visto que ele está totalmente editável e irá excluir o arquivo que você importou em PNG. A partir de agora, você não vai desagrupar estes objetos de forma alguma. Você vai deixar eles dessa forma como você está visualizando. Vamos selecionar a página que nomeamos como frente da camiseta personalizada. E iremos importar mais uma imagem no CorelDRAW. Então aqui está a imagem que acabamos de importar, você encontra ela gratuita nos buscadores. Entretanto, ela está em bitmap. Vamos rastrear ela também. Na opção de rastrear bitmap, rastreio de contorno, vamos escolher a opção Clip Art. Apenas dê um OK. Você pode movimentar a imagem que acabamos de vetorizar e excluir a bitmap. Agora ela está totalmente editável. Agora começaremos aqui a elaborar a arte da camiseta. Vamos desagrupar o molde da camiseta. A parte das costas aqui podemos deixar unidas, como você pode visualizar neste momento.
A nossa camiseta ela será toda preta, então vamos dar um preenchimento de preto a essa camiseta. Podemos, por enquanto, tirar o contorno dela. Vamos posicionar esse vetor aqui deste dragão. Vamos dar uma cor para ele. Essa tonalidade de cor é o bacana. Aqui é a parte da frente da camiseta, certo? Então vamos posicionar esse vetor dessa forma, para que ele ocupe tanto a parte da frente quanto a parte das costas da camiseta. Ficará assim. Posso também, por enquanto, pegar a manga dessa camiseta, vou girar ela, você pode fazer este movimento. Vamos centralizar ela mais ou menos aqui, por quê? Porque depois de pronto, nessa posição que a manga da camiseta será costurada. Vamos deixar ela por enquanto assim, porque você vai entender. Então, podemos realizar outra cópia deste vetor. Vamos deixar aqui, por exemplo. E podemos fazer mais uma cópia ainda. Vamos deixar aqui. Podemos aumentar ou diminuir. Daí vai da sua escolha. Eu vou posicionar novamente aqui. E aí podemos ir realizando os ajustes, vai de cada gosto. Vamos aplicar Power Clip. Então, aqui vamos selecionar essa imagem, botão direito do mouse, Power Clip dentro e vamos aplicar aqui o Power Clip. Da mesma forma, só que agora eu vou realizar uma cópia. Ctrl C, vamos aplicar o Power Clip, Ctrl V e vamos aplicar o Power Clip na manga da camiseta. Aplicaremos também o Power Clip e aqui vamos copiar essa imagem. Vamos aplicar o Power Clip na parte da frente, Ctrl V e agora iremos aplicar o Power Clip na parte das costas. Ainda poderíamos realizar algumas configurações. Por exemplo, vamos posicionar aqui a parte da frente da camiseta. Vamos realizar uma cópia. Vamos extrair o conteúdo que está em Power Clip e agora posso novamente vir aqui e aplicar o Power Clip somente desses vetores na parte das costas da camiseta e podemos excluir essas cópias aqui. Ficará por enquanto assim. Também posso realizar mais uma cópia da manga aqui dessa camiseta. Então vamos copiar. Vamos extrair todo o conteúdo, por quê? Agora vamos importar a logo. Através da tecla de atalho Ctrl F3, vou importar o meu símbolo. Eu tenho aulas aqui no YouTube de CorelDRAW para iniciantes que eu ensino como criar símbolos no CorelDRAW. Então, vou importar aqui um símbolo, pode ser o que você for utilizar aí, certo? Então, vai ser a nossa logo aqui do nosso canal CorelDRAW CLI no YouTube. Posso diminuir um pouco essa logo e vou deixar ela nessa posição. Ficará por enquanto dessa forma, porque normalmente na hora de estampar as camisetas, o que acontece? A logo e informações, ela ficam nessa de altura aqui, ó, certo? Nessa posição da camiseta. Então, daí a gente centraliza aqui e ficará assim. Posso diminuir um pouco essa logo e ficará nessa posição. Posso ocultar essa linha guia, ok? Agora eu vou vou realizar uma cópia desse logo e vou deixar ele aqui, ó, nessa posição. Vamos girar antes, né? O logo, vamos trazer ele aqui. Aqui é o suficiente, depois realizaremos alguns ajustes. Bom, na hora que fizermos o mockup, essa logo precisa estar espelhada, então vou deixar ela nessa posição por enquanto. Mas quando você for enviar só o layout para o cliente, deixe essa logo na posição correta. Agora vamos digitar alguns textos. Vamos pressupor aqui que essa camiseta seja para essas equipes de gamer que disputam aí campeonatos de videogame. Então vou escrever aqui gamer. Vamos optar por uma tipografia. Eu gosto dessa tipografia aqui. Vamos dar um preenchimento na cor branco mesmo.
Daí vamos realizar alguns ajustes aqui nessa escrita. Podemos diminuir um pouco e centralizá-la a logo. Posso acrescentar algo aqui, este nome, né? Vamos dizer que esse daqui vai ser o nome da equipe Dragon. Pronto. Podemos realizar os últimos ajustes aqui, posicionar. Ficará por enquanto assim, aqui ficará só a logo mesmo. Então você está compreendendo aí o conceito de Power Clip, como ajustar essa arte na camiseta? É muito importante que você absorva tudo isso daí, volte o vídeo se precisar. Aqui eu vou escrever o nome do craque, né, do time. Posicionar aqui, aonde ficará o nome nas costas da camiseta. Vou realizar uma cópia e vou colocar aqui o camisa 10. Se você tiver interesse, posso produzir um conteúdo como automatizar para colocar nomes singulares diferentes em vários arquivos de cada camiseta de uma forma automatizada. Para isso, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e faça a sua inscrição. Então, continuando, vou fazer mais alguns ajustes aqui e vou dar um contorno a esse texto, mas antes, normalmente alguns textos que nós baixamos da internet, eles ficam muito pesados para aplicar alguns efeitos, então vou converter aqui através da tecla Ctrl Shift Q, eu vou converter isso daqui em curvas, né? Ou Ctrl Q e vou dar um contorno. Vamos dar um contorno a essa fonte aqui, vou deixar ele com os chanfros, com os cantos arredondados. Vai ficar aqui para dar esse contraste, essa diferenciação. Da mesma forma, Ctrl Q, vou aplicar o contorno aqui nas letras. Pessoal, qualquer dúvida, aba de comentários que estarei respondendo na medida do possível aí, atendendo vocês. Esse é o nosso curso gratuito de CorelDRAW e hoje estamos aprendendo a criar artes estampa para camiseta. Então aqui está pronto, posso dar um power clip dentro deste objeto. Da mesma forma com essa logo aqui também, posso aplicar o power clip na parte da frente. E agora iremos organizar aqui as nossas páginas. Então, aqui na parte da frente, eu vou apertar a tecla P para centralizar essa camiseta aqui na página da frente. Vou selecionar aqui a aba das costas e vou pegar e centralizar ele também. E na parte das mangas, posso organizar. Antes vamos aplicar um power clip também. E lembrando, tá? Quando for mostrar o layout para o cliente, daí você vai espelhar e deixar essa logo aqui corretamente. Estou fazendo assim porque na hora de aplicar lá no mockup 3D, se eu não fizer assim, ele vai ficar ao contrário, né? Daí se o cliente olhar o mockup, ele vai achar que está errada a arte, e não é. Então vou centralizar aqui. Então ficou organizadinho dessa forma aqui. Página 1 é a página da frente, das costas, das mangas e agora vamos organizar aqui o layout. Então, vamos fazer o seguinte, vou realizar uma cópia através da tecla Ctrl C, Ctrl V, enfim, você que acompanha aí os meus tutoriais não vai ter dificuldade nenhuma para realizar uma cópia, você já sabe. Vou pegar e tirar o preenchimento e deixar apenas o contorno aqui deste layout e vou colocar aqui, ajustar, vou dar um contorno vermelho, né, a este layout, Ctrl Page Down e o que acontece, pessoal? Vamos lá, Ctrl Page Down, isso. O que acontece? Vamos centralizar aqui, ó, na parte da frente e podemos ir ajustando aqui. Vamos deixar assim, ó, até que coste essa borda. Aqui, ó, você não precisa se preocupar, tá? Que depois vamos dar um preenchimento aqui de preto e vai esconder tudo aqui, as áreas que estão em branco. Lembrando, sempre ressalte para o cliente que isso daqui é apenas um layout, um mockup, tá? Então são imagens ilustrativas. Vou desagrupar este layout, vou selecionar e dar um power clip dentro do objeto, ó. Correto? Então posso dar um preenchimento aqui de preto, ó. É isso que eu quis dizer, ó. Aqui a arte toda não coube aqui. Depois, nesse caso, eu vou dar um preenchimento e vai ficar assim, correto? Agora eu vou na parte das costas, vou realizar uma cópia
E da mesma forma, Ctrl Page Down, aqui ó, no meu computador está aparecendo, quando eu executo a ação, está aparecendo essa janela, porque o meu teclado ele é internacional, então ele tem outras configurações e por isso que em algumas ocasiões aparecem essas janelas aí. Mas continuando, ó, vou ajustar aqui, vou aplicar um Power, ó, tá pegando aqui, vamos livrar um pouco, então vou deixar assim, vamos aplicar um Power Clip antes, ó, posso fazer o quê? Através da tecla de atalho F10 ou dessa ferramenta aqui de forma, eu posso ajustar aqui para que essa parte do dragão ocupe todo o layout. Então aqui é o suficiente, Power Clip dentro, vou dar um preenchimento de preto, ó, ó que bacana tá ficando o layout. Agora vamos ajustar aqui a parte das mangas, então posso realizar uma cópia das mangas, vir aqui no layout e ajustar certinho. Isso daqui, galera, é apenas o cliente ter uma prévia aí, sabe? Como vai ficar a arte, simplesmente unicamente por isso. Então vou fazer esse ajuste aqui. Eu posso também simplesmente extrair todo o Power Clip e fazer assim, ó. Selecionar essa manga, dar o preenchimento de preto e aplicar o Power Clip aqui dentro. Eu posso fazer assim também e da mesma forma com o logo. Então não vai ter problema nenhum. Eu posso ajustar aqui o logo, centralizar ele mais ou menos aqui, ó. Vamos dar um Power Clip, preencher na cor preta. Então é só para montar aí o layout. Essa parte do retângulo aqui, ó, é a parte da gola. Então vamos escolher essa cor aqui para a parte da gola. Então, eu vou tirar o contorno, os contornos que estão inseridos aqui, ó, no meu layout. E o que acontece? Você observou, eu, embora desagrupei este layout, em nenhum momento fiz algum movimento nele. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar todo o layout e vou exportar ele em PNG. E agora sim, vamos montar aqui o nosso mockup 3D giratório. Vamos aplicar a arte da camiseta personalizada no mockup. Para isso, quando você abrir o arquivo que eu disponibilizo, o que acontece? Você virá aqui, ó, nessa camada onde está o cursor do mouse, você vai dar um clique duplo sobre este cubo. Tem um cubo aqui na miniatura. Vai abrir essa janela. Preste atenção, tem muitas pessoas aqui que erram porque não prestam atenção na aula e daí erram e não sabem como fazer. Então, observe. Então, dei dois cliques, um clique duplo aqui no cubo dessa camada aqui da miniatura, vai abrir essa janela. Novamente, você vai dar um clique duplo aqui, ó, nessa opção. Você vai dar um clique duplo, vai abrir as janelas de propriedade no Photoshop. Novamente, você vai dar um clique aqui e vai em editar textura. Dê um clique, selecione essa opção com o botão esquerdo do mouse. Então, abriu essa janela, o que você vai fazer? Você vai importar o layout que acabamos de salvar lá no CorelDRAW em PNG. De que forma? Vou selecionar essa camada, virei aqui, ó, no botão arquivo e vamos colocar incorporado. Daí vamos importar o layout que fizemos lá no CorelDRAW. Então posso dar um zoom aqui, posso aumentar um pouco, se for o caso, não tem problema. Então vamos apertar aqui, ó, a tecla Enter. Podemos centralizar certinho e aqui está correto, está tudo correto. Daí o que eu vou fazer? Vou ocultar a camada de baixo, vamos apertar a tecla Enter e Ctrl S para salvar. Agora vamos voltar lá na página, no Photoshop, na página onde está o mockup 3D. E aqui está pronto, pessoal, o nosso mockup 3D giratório. Eu posso realizar alguns ajustes. Observe aqui, ó, nessa primeira camada, que é o brilho e contraste, eu posso dar dois cliques sobre essa miniatura e configurar o brilho. Estava muito escuro, né? Então, vou aumentar aqui, vou deixar com 130. E o contraste? O contraste posso deixar desse jeito. Fecho a janela. Posso mudar também a cor de fundo do background. Se eu der dois cliques sobre essa miniatura, posso deixar em cinza, posso deixar em branco mesmo. E também posso criar aqui uma camada e importar um background aqui de fundo da internet e utilizar.
mas eu não vou aplicar agora nessa aula, isso daqui já é o suficiente. Então agora, como é que iremos fazer para que este mockup ele movimente-se? Você vai vir aqui, ó, em janela e vai escolher, optar por essa opção aqui, linha do tempo. Vindo em linha do tempo, vai abrir essa janela aqui no rodapé. Então você está vendo aqui, ó, essa função de reproduzir e de avançar, é ela que vai dar o movimento ao nosso mockup giratório. Então vamos dar movimentos aqui, ó, que bacana. Mais uma vez. E agora vamos salvar este mockup para a gente poder enviar para o cliente. De que forma? Vamos vir aqui, ó, nessa seta aqui no rodapé, que se assemelha muito à seta de compartilhar. Vamos dar um clique sobre ela. Vai abrir essa janela aqui. Então você pode selecionar a pasta a qual você quer salvar. Vamos selecionar aqui. Vou selecionar essa pasta da minha área de trabalho aqui. E vamos aplicar renderização. Então vai estar salvando, vai estar renderizando. Então aqui está o nosso mockup pronto. Basta enviar esse arquivo para o cliente. Então concluímos aqui a aula de hoje. Você aprendeu como criar estampa de camiseta no CorelDRAW. Você também aprendeu como aplicar este projeto em um mockup giratório 3D e com certeza esse vídeo agregou muito ao seu conhecimento. Deixe seu like como uma forma de apoio e continuidade a este projeto no YouTube. É de graça e é para você, gente. Então aproveite, valorize, deixe seu like, sua inscrição e compartilhe. Até a próxima aula.